eu sou Teacher Delvia Fox e você do 8º ano vai aprender comigo hoje em inglês. Mas antes de começar, monte o seu time de estudos e, claro, caderno, caneta, lápis e tudo que puder te ajudar, inclusive motivação. O nosso conteúdo de hoje vai ser o Be Going To, um futuro bem rapidinho das coisas que vão acontecer, e ele vai revelar intentions and predictions, intenções e previsões. E nós iremos focar mais nas nossas intentions, ok? Here we go. Vamos lá. Na curiosidade de hoje, nós iremos ver o termo chamado de Afrofuturism, afrofuturismo. Vou fazer uma breve tradução, me acompanha no texto para você entender melhor. E olha aí Beyoncé ilustrando o que nós iremos ver. Então, na primeira linha a gente tem aí, ó, is a term used to define the convergence of the Afrocentric vision with science fiction. É um termo utilizado para a gente definir esse encontro, né, convergência do conceito afrocêntrico, a sua visão, dentro de um contexto de ficção científica. Inserting blackness in a context of technology and projections about the future. Insere a negritude no contexto de tecnologia e projeções de questões ou visões futuristas. Gente, isso é bem legal. The concept raises possibilities of black experience in world that are marked by racism and oppressions. Esse conceito ele traz possibilidades de experiências de pessoas negras em um mundo onde não tem a marca do racismo nem da opressão. Working as a critic and a current reality. Trabalhando nessa questão mais crítica do contexto atual. Então, o afrofuturismo traz o protagonismo negro dentro desse cenário de ficção científica e tecnologia. Mas vamos ver quem foi que criou esse termo. Na sequência, primeiro dá uma sacada na imagem para você entender melhor o que seria o afrofuturismo. Na telinha aí, no quadrado, a gente tem, ó, the term was coined by the White American Academy and Cultural Critic Mark Derry. Ele foi cunhado pelo crítico cultural e acadêmico, um homem branco chamado de Mark Derry, na década de 90 e 1994. Esse termo aí foi cunhado, inclusive, para fazer uma nova releitura da presença da negritude em outros cenários. Olha só, na sequência, eu trouxe para vocês duas representações. Primeiro, Beyoncé, ela utiliza muito em suas produções, e isso também é muito comum na cultura pop, o afrofuturismo em suas produções. Aqui no Brasil, eu trouxe Larissa Luz no clipe Hipnose. Se você for lá no YouTube e colocar Larissa Luz Hipnose e assistir o clipe, você vai ver pessoas negras nesse contexto tecnológico, nesse contexto de ficção científica. As roupas, os designs, as narrativas, elas são bem diferentes, extremamente inovadoras, e é uma nova leitura sobre a participação da população negra em outros contextos, trazendo, obviamente, o protagonismo negro. Ok? Então fica aí a dica, corre depois da minha aula e dá aquela pesquisada que você vai gostar bastante. Ok? Vamos lá! Seguindo aí, o que seria o going to que a gente vai ver? Então, eu vou trazer algumas ilustrações para a gente criar as noções e em seguida vou explicar para vocês melhor a sequência. Olha aí, nós vamos tentar consultar memórias do passado e ideias de futuro lá na Austrália, tá? Então, à sua esquerda aí você tem duas sentenças. I'm going to Australia. Eu estou indo, eu vou para a Austrália. E abaixo, I went to India. Eu fui à Índia lá no passado. As expressões que a gente tem aí, à sua direita é soon, que é em breve. Abaixo tem when I was a student, quando eu era um estudante. Mais abaixo a gente tem next month, no próximo mês. Abaixo a gente tem 2 years ago, 2 anos atrás, e também abaixo, para finalizar, when I retire, quando eu me aposentar. Você pode apertar pausa aí ou ver quais são as frases do outro lado que combinam, né? Direita e esquerda, em uma questão de sentido, de que ainda irá fazer ou do que ainda será feito.
ou foi feito, sorry. Então, vamos lá combinar essas sentenças. Então, a gente tem aí, how many sentences can you make? Quantas sentenças a gente pode produzir? Então, eu separei as combinações que são ideais para o going to e separei as que são ideais para o tempo do passado de go, que é went. Então, a gente tem aí duas sinalizações, Australia and India. Para o going to, a gente tem aí, ó, I'm going to Australia soon. Eu vou para a Austrália, ou estou indo para a Austrália em breve. Eu já fiz o meu planejamento, eu tenho certeza que isso vai acontecer muito em breve, não vai demorar muito. Mais abaixo, a gente também pode combinar, né? I'm going to Australia next month. Eu vou para a Austrália mês que vem, porque eu também já estou me programando. É um deslocamento de tempo um pouquinho mais longo, mas que eu tenho certeza que vai acontecer, não vai demorar tanto. Ali também a gente pode combinar I'm going to Australia when I retire, quando eu me aposentar. Então, essa fala suponha-se que eu já vá me aposentar bem perto e eu estou aproveitando aí o tempo para viajar para a Austrália, ok? Do outro ponto, a gente tem aí do went, do fui, né? I went to India when I was a student. Eu fui para a Índia quando eu era estudante. Ou seja, a long time ago, ou um tempinho atrás, dependendo de quem fala. E abaixo, I went to India 2 years ago. Eu já fui para a Índia 2 anos atrás. Então vejam que tem dois espaços de tempo aí distintos. Um futuro que vai acontecer muito perto da minha fala e um passado que já faz um tempo de registro. Essa é a diferença legal da gente pensar o nosso going to. Esse going to é indo para ou irei, muito perto do tempo que eu estou falando, porque eu tenho certeza de uma programação que eu já fiz, ok? Vamos dar aí a sequência do que seria esse to be going to. Ele tem dois tipos de expressões bem legais. First, a primeira, it expresses a person's plans and intentions. O going to, ele expressa um plano pessoal ou algumas intenções que a gente tem de executar. And number two, número 2, when we can see now that something is sure to happen in the future. Quando a gente tem a certeza que algo vai acontecer no futuro. Se eu disser, por exemplo, it's going to rain, eu vou para minha janela, olho que vai chover daqui a pouco e eu digo it's going to rain. Estou fazendo aí uma previsão de algo que vai acontecer. Um marcador importante para a gente entender o to be going to é o que eu coloquei aí em destaque do when, né? When é quando, não é quando aconteceu lá no passado. É quando vai acontecer no momento que eu estou falando, muito mais perto do momento da minha fala. Então eu coloquei, a gente vai fazer tipo uma liga, tá? A gente tem aí, ó, when I get home, quando eu chegar em casa, aí eu já posso usar I'm going to, eu vou fazer tal coisa. Olha aí. Se eu pegar novamente, when I get a raise, quando eu tiver um aumento, I'm going to buy a mobile, eu vou comprar um celular. E aí, novamente, when this classes end, quando essa aula terminar, I'm going to. Então, vejam que é quando isso terminar, quando isso fizer, quando isso acontecer, eu já vou fazer uma outra coisa na sequência, dando esse deslocamento de tempo mais curto, ok? Você entendendo essa lógica, você já domina muito bem aí o to be going to, ok? Vamos lá. Olha aí como é que fica a sequência que eu havia falado a nível de exemplo. Então, utilizando when I get home, quando eu chegar em casa, I'm going to relax. Eu vou relaxar. Seguindo a sequência, when I get a raise, quando eu tiver um aumento, I'm going to buy a notebook. Eu vou comprar um notebook para mim. When this class ends, quando essa aula terminar, I'm going to the cinema. Eu vou para o cinema. Então, quando algo terminar que você está fazendo, você já tem uma ideia daquilo que você vai fazer muito perto já do seu campo de ação, ok? Here we go. Vamos lá. Essa aí é a timeline, ou seja, a linha do tempo para a gente pensar a lógica de be going to.
Então vejam, existe um futuro que é um pouco mais distante também, chamado will, ele fica lá na ponta do future, e o going to, ele fica muito perto do present, que tem abaixo aí o now. Ele fica muito perto do agora. Você falou e daqui a pouco você vai fazer, aquilo vai acontecer porque você já tem um planejamento, você já tem uma previsão, você já tem uma noção, né? Dentro da linha aí do tempo, a gente tem past, passado, present, presente, and a future, no futuro. E o going to, ele se localiza aí no meio, é um futuro próximo. Então, ele não vai lá para aquele futuro que se desloca. O exemplo que a gente tem aí vamos supor que a gente vai comprar um cartão de acesso para o BRT ou qualquer outro ônibus, né? Ou metrô. Então tem aí embaixo, I'm going to travel to Italy. Eu vou viajar para a Itália. Então você já vai viajar, já comprou o ticket e está perto do seu momento de fala, ok? Vamos lá. Agora a gente vai pensar a seguinte questão utilizando o going to, né? Tem aí acima, ó, planning for life after or post the pandemic. A gente vai planejar a vida depois desse período de pandemia. What are you going to do? O que é que você vai fazer depois que acabar totalmente esse período de pandemia, quando a gente deixar totalmente de utilizar as máscaras, quais são os seus planos, né? Então perceba aí que a setinha da estrada está apontando para frente já para a gente começar a planejar e executar o quanto mais rápido possível. Então a gente já pode utilizar o dicionário, caso você queira utilizar em casa, I'm going to, e aí a gente utiliza um verbo em seguida, I'm going to buy, I'm going to study, I'm going to eat, I'm going to take a shower, vou tomar banho e outras coisinhas que a gente pode planejar a nível também de prática. Olha aí, eu trouxe uns exemplos para a gente ilustrar quais seriam as coisas que a gente pode fazer after or post the pandemic, depois da pandemia de uma maneira geral. Então olha só alguns planejamentos que você já pode começar a pensar em casa também. I'm going to study English. Eu vou estudar inglês muito brevemente. I'm going to see my grandmother. Eu estou indo ver minha avó. I'm going to travel abroad. Eu vou viajar para outro lugar fora do país. I'm going to Japan next year. Eu vou para o Japão próximo ano. I'm going to see my friends. Eu vou ver mais meus amigos com frequência. I'm going to read more. Eu vou ler mais, aproveitar esse tempo. I'm going to connect with people. Vou me conectar mais com as pessoas, né? Já que a gente passou esse tempo um pouco mais distante. Então vejam que o going to, ele também me dá essa ideia do que eu posso planejar para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, que eu não me demore tanto, né? O going to é como se fosse estou indo executar isso aqui, muito pertinho do que eu acabei de falar, ok? Here we go. Então, olha só que legal a nossa practicing, para a gente praticar, né? Então, você pode escrever isso no seu caderno, você pode printar a tela, você pode dar uma pausa na aula, se possível, e a gente vai começar a ver o que é possível going to, né? Ir fazer. We have a question 1, a gente tem a questão 1, né? What are you going to do next week? O que é que você vai fazer na próxima semana? Fill the box using going to. Completa aí essas caixinhas, esses espaços, utilizando going to. De 1 to 5, de 1 a 5, eu vou explicar e vou trazer um modelo na próxima sequência para você já ir pensando. Então, olha só. First block. No bloco 1 a gente tem something you are going to eat. Alguma coisa que você vai comer. Então, seria I'm going to eat tal coisa. Number 2. Something you are going to call. Someone you are going to call. Alguém que você vai ligar. Pode ser ligar de WhatsApp ou de outro dispositivo também. Então, I'm going to call to. Eu estou indo ligar para alguém ou para algum lugar, um consultório. Number 3. Somewhere you are going to go. A um lugar que você está, que você vai, né? I'm going to go to the cinema. Vou para o cinema ou para um outro lugar. Sempre lembrando que é bom você ter o dicionário à sua mão.
Something you are going to do, alguma coisa que você vai fazer, né? Limpar o quarto, lavar os pratos, ou qualquer coisa que seja mais emergencial. E o último, number 5, something you are going to watch. Alguma coisa que você vai assistir, né? No Netflix, na Amazon, no YouTube, um clipe, uma música, uma série, um filme. Então, olha só o modelo que eu preparei para você aí ver como é fácil da gente praticar. Esse aqui é o exemplo e na sequência a gente vai ver o modelo que eu vou deixar aí para vocês em casa, né? Number 1, something you are going to eat. Uma coisa que você vai comer. Então, eu coloquei assim, I'm going to eat banana. Vou comer banana, né? Que é uma coisa mais emergencial, mas você pode ter em casa orange, laranja, watermelon, melancia ou qualquer outra fruta ou qualquer outra comida, tá? Number 2, someone you are going to call. Alguém que você vai ligar. I'm going to call to my mother. Eu vou ligar para minha mãe. Mas você pode também escolher, com o apoio do dicionário, qual seria um amigo ou parente ou outra pessoa. E aí você também pode substituir o my pelo nome da pessoa. I'm going to call to Flávia, Roberto ou qualquer outro nome também. Number 3, somewhere you're going to go. Somewhere you're going to go. Um lugar que você vai. Então, eu coloquei I'm going to go to the cinema. Eu vou para o cinema. Mas você pode escolher shopping center, a park e por aí vai, né? Number 4, something you are going to do. O que você vai fazer, né? I'm going to study English. Vou estudar inglês com Delvia Fox para praticar. Number 5, something you are going to watch. Alguma coisa que você vai assistir. Eu coloquei uma série que eu gostei muito e super recomendo. Espero que você goste. I'm going to watch Annie with an E. Vou assistir Annie com o E e tem na Netflix se você tiver acesso também. Ok? Então pode ser qualquer outra coisa que você vai assistir que seja de sua preferência. Esses aí são exemplos que você pode se basear na sentença. E olha só como eu vou deixar para você já pronto para você escolher o que você deve fazer. No quadradinho 4, já que é uma coisa que você vai fazer, eu coloquei aí entre parênteses um verbo que vai indicar essa ação que você vai realizar também, ok? Então, esse é um exemplo bem legal de coisas que você já pode planejar e ir executando dentro das suas intenções, ok? Here we go. Agora, dentro dessa prática, tem um outro ponto que ele é bem legal, que vai ser as minhas intenções em períodos que eles são relativamente mais curtos ao longo do dia, ao longo da nossa semana. Então, a gente utiliza aí, ó, I'm going to. A gente tem 4 palavras que eu deixei aí em maiúsculo, vai ser tonight, essa noite, tomorrow, amanhã, this weekend, ainda essa semana, e next week, na próxima semana. Qual é a lógica disso? Você entender que o going to, você não precisa se deslocar tanto para um futuro para você poder executar. Quanto mais perto sua ação estiver da sua fala ou dentro da lógica do seu planejamento pessoal, individual ou coletivo, com a família, por exemplo, mais você vai entender e executar. Então, eu trouxe aí alguns exemplos que você pode se basear já para começar a fazer o seu planejamento pessoal. Então, a gente tem aí, ó, I'm going to, então a gente vai para o bloco do tonight. I'm going to watch my favorite series. Hoje à noite, quando eu terminar meu período de aula, de tudo que eu tenho que fazer para descansar, eu vou assistir minha série favorita. E aí, na sequência, depois de série, você pode até colocar o nome dessa série, né? I'm going to watch my favorite series, tal, tal e tal. Abaixo a gente tem aí, ó, tomorrow, né? Amanhã. O que a gente vai já fazer amanhã que a gente tem certeza, a gente tem um planejamento em cima disso. I'm going to go to school. Eu vou para a escola, eu preciso ir para a escola porque isso já é certeza. Então, vamos supor que você recebeu um convite. Aí tu, não posso. Why? Por quê? Because I'm going to go to school tomorrow. Eu vou para a escola amanhã. Então, são dentro dessa lógica. E nessa semana, o que você vai fazer? Novamente, I'm going to study English. Vou estudar inglês
para poder ficar melhor. Eu tenho certeza que eu vou fazer isso durante essa semana. E na próxima semana, I'm going to travel with my parents. Eu vou viajar com os meus parentes, os meus familiares. Então pode ser para uma praia, para casa de alguém, para casa de um amigo. Então você pode ir aí com o uso do dicionário do suporte, pedindo depois a ajuda do seu professor, criar a sentença para onde é que você vai e com quem na próxima semana, ok? Então, olha só aí o modelinho que você já pode se basear utilizando a frase acima, I'm going to. Eu irei fazer, ou estou indo fazer nesse tempo curto de tempo, de acordo com as minhas intenções, tal coisa, ok? Aí eu ainda deixo esse exemplo aí do weekly plan, que seria o planejamento da semana em todos os dias. Então, de segunda a domingo ou de domingo a domingo, você pode escrever pequenas sentenças utilizando o going to para ilustrar quais são as suas intenções de executar dentro daquela lógica que nós já vimos, né? Tonight, tomorrow, next week, next month e por aí vai, contanto que você já saiba e tenha uma intenção e certeza que aquilo vai acontecer, ok? Então, eu sou Teacher Delva Fox e a gente viu hoje o be going to, que revela intentions and predictions, intenções e previsões, mas nós focamos mais em intenções, ok? Bye bye, oitavo ano, a gente se vê na próxima aula.